um start. O título da mensagem de hoje é possível voar mais alto. É possível o quê, gente? Voar mais alto. Eu confesso que hoje de manhã, quando eu estava meditando, veio essa palavra no meu coração. O devocional que eu fui fazer, pegar um devocional de um pastor que eu acompanho e também bateu na mesma palavra. E eu até tinha dado inicialmente um outro título. Só Deus era o título. Só Deus. E para mostrar a ele que é só Deus, eu escrevi 3 vezes. Só Deus, só Deus, só Deus. Você pode dizer? Vai fazer sentido. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, está escrito assim: pois Deus não nos deu um espírito que faz o quê? Produz temor. E o que mais? Covardia. Ai não, sabe, eu sou covarde, mas foi o jeito que Deus me fez. O espírito que Deus te deu não produz nem temor, nem covardia. Não foi o espírito que Deus deu. Não, pastor, não foi Deus não. Eu vim de fábrica assim. Então agora está na hora de receber o espírito que Deus quer te dar. Eu vim de fábrica todo torto, cheio de mazelas. Eu cresci, fui sendo contaminado com o mundo. Chegou uma hora que eu conheci Jesus e permiti que o espírito dele habitasse em mim e governasse a minha vida. Alguém mais? Então a gente já não pode justificar cultura, influência, onde eu cresci, quem eu era. Não estou dizendo que isso, sabe, não esteja ali num ambiente de guerra, guerreando, tentando nos governar, tentando nos levar lá de volta, uma série de coisas. Não. O que estou dizendo é que agora nós temos um novo Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Jesus falou, é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Consolador não virá, e é necessário que ele venha. Ele está dentro de nós, e ele produz. Deus é estéril. Por favor, me ajuda. Deus é estéril. Deus é escasso. Deus é pobre. Então Deus não produz pouco. E se a Bíblia diz que o Espírito que Deus me deu não produz temor e covardia, mas produz, nos dá o quê? Deus é escasso? Deus é escasso? Então é pouco poder? Quanto? Ainda bem que teve, todo mundo falou muito e uma pessoa falou amém. 2, tem gente começando a pegar carona. Corre que o trenzinho está passando, dá tempo de pular ainda. Corre, está vendo o Homem-Aranha, o Fofão, estão tudo correndo atrás de trenzinho. Corre e pula. A gente nem sabe o que é isso, né? O que mais que ele produz? O que ele nos dá mais? Pouco. O que mais? Olha para quem está do teu lado e diga, autocontrole também, tá? Eu vi um irmão aqui que ele deu uma risadinha de canto de boca, acho que ele pensou que... Eu nem falei nada, só falei, eu vi um irmão aqui, de repente eu vejo uma fileira de dentes sair de trás do monitor ali e fazer assim, lá de cima. Graças a Deus, pelo menos a pessoa tem consciência, né? O irmão olhou assim para o lado e falou, ai, a varoa tinha que estar aqui agora. Pode falar autocontrole. Autocontrole não é pouco, é muito. Ei, desses 3 elementos, dessas 3 características, dessas 3 posturas, qual tem sido escassa na nossa vida? Pede hoje para Deus. Sabe por quê? A mensagem de hoje não tinha nada a ver com Timóteo. É o próximo texto. Mas quando eu sentei ali para colocar e escrever, bateu forte que eu tinha que falar de novo desse texto de Paulo a Timóteo. O que Deus dá, Ele dá poder. Quando você pensa em poder, o que você pensa? Vamos lá, fala. Primeira coisa que vem à sua cabeça. Poder, pastor. Fala. Power Ranger. Fala. Power Ranger. Poder. O que vem na sua cabeça? Forte. Alguém? Quem falou forte? Alguém falou forte? Eu estou ouvindo demais. Alguém foi de cima aí que falou? Foi daí de cima, Ana? Quem foi? Você, né? Você entendeu que a mulher é forte, varão.
O que mais quando pensa em poder, Luísa? O que é? Dinheiro. A Luísa falou, quem tem dinheiro é poderoso. Você se sentiu poderosa esses dias, Luísa? Saíram umas vendas aí que passaram ali pela conta dela, ela falou, estou empoderada, Éder. O que mais? Irmã Célia falou alguma coisa. Autoridade. O que mais? O domínio é o terceiro. A irmã está com pressa. Mas sim, poder, domínio é um poder. Não apenas domínio próprio, mas o domínio sobre situações, domínio sobre circunstâncias e gente que usa poder até para dominar sobre os outros. Poder. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos dá poder. Só que, quer saber se a forma como você e eu estamos vivendo. Vou pegar o exemplo, quem falou força foi a Ana. E dinheiro foi a Luísa. Quer saber se o dinheiro e a força que você e eu, a autoridade, estamos exercendo é de Deus? Veja se isso está edificando alguém. Porque se a força é só para arrebentar com os outros, se o dinheiro é só para ensoberbecer e ostentar, e se a autoridade é para humilhar, não é o Espírito de Deus que está produzindo. É a sua carne. Ou ainda, o Espírito de Deus até te deu, e você corrompeu aquilo. Quem já assistiu qualquer filme de super-herói? A maioria dos filmes de super-herói, o vilão é alguém que no começo era bonzinho, bem intencionado. Era ou não era? A maioria. Não todos, mas a maioria era ou não era? Aqui agora o Rogerinho está lá na transmissão, se tivesse aqui ele ia falar do Dr. Octopus, inimigo lá do Homem-Aranha. Ou do fulano. Os caras frustrados que todo mundo zomba, ninguém dá crédito, e de repente numa experiência eles recebem um poder, e aquele poder corrompe eles, e eles se perdem. Deus, sabedor disso, que o poder, eu ouso dizer que o poder não corrompe ninguém, ele revela algo que a pessoa não tinha tido coragem de mostrar, porque ela ia falar o quê, né? Como alguém já disse, quer conhecer alguém, põe ele em cima da tampinha do refrigerante. Subiu um degrau, meu irmão. A Luísa, irmão, chegou segunda-feira que nem me deu boa tarde. Eu falei, oi Lu. Ela falou assim, foto depois. Eu falei, foto do quê? Falou, você quer foto dedicatória da pregação de ontem? Eu falei, não Lu, sou eu. Ah, tá bom. Brincadeira, é claro. Ei, poder de Deus não é para destruir o outro, não é para humilhar o outro, não é para provar que eu sou melhor que o outro, mas assim, todo mundo já ouviu. Eles disseram que eu não ia conseguir, eu vou conseguir para esfregar na cara deles, Deus vai me honrar. O poder de Deus não é para isso. É para estimular sim. Davi entendeu, o que Davi falou? O Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará. E aí ele vai falando, tal. Aí ele fala, preparas uma mesa perante mim na presença de quem? Dos meus inimigos. Essa mesa não é sobre humilhar ninguém. É sobre mostrar que servir a Deus é ter lugar em um banquete. E dizer para quem era inimigo, vem cá, tem lugar para você também. Dá tempo de você se tornar amigo. Dá tempo de transformar a sua vida. Quanto maior o poder, quanto maior a bênção, maior a responsabilidade. Deus é tão sábio que Ele dá poder, mas também dá amor. E aí alguém, quando fala em amor, a pessoa pensa coraçãozinho, tudo paz e amor, e os outros fazem de gato sapato, e não sei o quê, e a pessoa fala amor. Olha que interessante, que Paulo fala para Timóteo, um jovem pregador que vai só ter a responsabilidade de assumir em partes o legado de Paulo. Gente, quem vai ser uma das vozes proféticas aos gentios na ausência de Paulo? Timóteo. Eu não estou falando sobre grandeza e expressividade na Bíblia, em cartas. O que eu estou falando é, todo mundo sabia que Timóteo era o filho de Paulo na fé, que era um discípulo extremamente amado de Paulo. Muita gente que, depois que o Paulo morre,
Poxa, eu queria tanto ouvir Paulo, mas não dá para ouvi-lo. Não, mas vamos ouvir Timóteo. Timóteo foi discipulado para isso. Timóteo, o que a gente viu Paulo fazer, agora é com você. Sabe aquela história do Elias e do Eliseu? Eliseu fica olhando para Elias, Elias é arrebatado, Eliseu pega ali a capa e vai andar agora com porção. E aqueles caras sabiam da história da porção dobrada. Eu não duvido, Lu, que alguém chegou no Timóteo e falou assim: filho, você é o Eliseu de Paulo, você tem que fazer o dobro que ele fez. Porque eu vou dizer para vocês, crente para cobrar a gente, de resolver as coisas, de estar cheio de poder, tá, ixi. Eu imagino a pressão que foi sobre Timóteo. Ele era um jovem, Paulinho, que você já foi também. Você sabe como que é, você já passou por lá. A Hannah ainda é. E aí, a Luísa está assim, meio lá, meio cá. O que me chama a atenção é que ele fecha com o quê? Porque a gente não pode ser extremista no poder e nem no amor. Tem que haver autocontrole. Eu amo tanto os meus filhos que eu tenho o poder de dizer não para eles, de tanto que eu amo. Quem diz sim toda hora não ama, está destruindo sua descendência e vai responder para Deus. A Bíblia certa vez vai dizer: o que eu faço agora vocês não entendem. Alguém já ouviu falar isso? Alguém já ouviu isso na Bíblia? O que eu faço agora vocês não? Quem foi que falou isso? Quem? Mestre! Olha, o que eu vou fazer agora, o que eu vou viver agora, o que eu vou falar agora, vocês não entendem, mas vai fazer sentido. A Ana está ligeira, a Ana no gatilho é Bíblia, a Ana não fica ali conversinha nem assistindo o jogo no celular lá no audiovisual não, ela fica servindo a Jesus mesmo de Nazaré, cheio do Espírito Santo. Entendeu, João? Jesus respondeu: você não entende o que eu estou fazendo, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Rogerinho, Israel, Bela, igreja. Porque a gente faz algumas coisas, a gente fala algumas coisas, a gente limita algumas coisas, a gente diz alguns nãos que a pessoa não entende na hora, se revolta na hora. Mas se a gente estiver fazendo à luz da palavra, obrigado, pode voltar lá, com poder, amor e autocontrole, quando a pessoa entender, ela vai dizer: ainda bem que eu tive aquela pessoa na minha vida para me amar tanto que teve o poder de falar não, para me amar tanto que teve o autocontrole de equilibrar as coisas, saber quando eu precisava de um abraço e quando eu precisava de um empurrão. Não é empurrão no precipício não, é empurrão para pegar no tranco, porque as duas coisas são necessárias. Tem gente que se você tentar empurrar para pegar no tranco, você vai terminar de matar a pessoa. Ela está precisando agora de um abraço. Mas tem gente, e não é pouco não, que se deixar quer viver de abraço a vida inteira, nunca quer andar. A Bela quer colo. Ah lá, Luísa, falei? Vocês duvidaram? Tá lá, ó. A Bela quer colo. Se deixar, ela quer colo toda hora. Mas ela vai crescendo, o peso vai aumentando, a gente vai começando a sentir. Carregar o Rogerinho com 20 e poucos anos era uma coisa. Carregar Israel com 30 e poucos anos é outra coisa. Carregar a Bela com 80 é outra coisa. E ela que veio mais chumbinho dos três e veio na nossa fase 200, eu e a pastora. É diferente. Eu não vou aguentar carregar a Bela no colo a vida inteira. Eu não aguento carregar o Rogerinho e o Israel no colo a vida inteira. E de verdade, eu dou a minha vida por eles três, fácil. Fácil. Mas nem penso. Nem preciso pensar. Mas eu não posso carregá-los no colo. Tem hora que eu vou dizer: você vai ter que andar. Não, você vai ter que andar. Você está sendo ruim, você não sabe o que eu estou sentindo, sei. Mas você vai ter que andar. Hoje mesmo eu falei de um irmão muito saudoso, que eu sinto falta de um abraço. Doente em casa, doente na escola, pelo menos não perde a matéria para fazer a prova. Já ouviu falar de alguém assim, irmã Silvia? Se você ficar aqui em casa doente, ou for para a escola, vai dar nada. Garganta dói aqui, dói lá. A diferença é que lá, pelo menos você estuda, não perde a matéria. Mas vai doer, vai, você já está medicado. Vamos para o culto. Vamos, dói aqui, dói lá, mas lá Jesus ainda pode curar. Equilíbrio. Agora é óbvio que tem dia que não dá para
Fala com aquela pessoa, vamos. Não é vamos. Ei, conta comigo, eu estou aqui com você. Mas você não vai falar para eu ir agora não. Respira um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai, mas você não vai sozinho, a gente vai junto. Poder é o equilíbrio. Primeiro tópico, por favor. O que você está produzindo dentro de si é o quê? Para que tipo de futuro você terá? Falei disso na quarta passada. Repito hoje. O que estamos produzindo dentro de nós? O que está sendo gerado dentro de nós? Se só estiver gerando poder, vai se tornar uma pessoa soberba. Você conhece gente assim? Conhece ou não conhece? Gente que era uma bênção, até se destacar em alguma coisa. Se tornou um nojo. Você conhece gente assim? Eu conheço. Eu conheço um monte de gente que na pior eram as melhores pessoas. Leais, humildes, de honra, amáveis. Foi só a vida melhorar, começaram a fazer as rodas, fala mal, reclama, nada tá bom, critica tudo. Eu já vi milionários, bilionários entrarem nessa igreja ou numa igreja muito mais simples em relação à estrutura que a nossa, em relação a uma série de coisas, e ficarem encantados e glorificarem a Deus. E já vi gente que veio de uma situação que mal tinha onde morar. Deus foi levantando, foi melhorando, a pessoa já olhou e falou, isso aqui está muito para mim. Eu estou falando da igreja como exemplo. O mesmo é no casamento, o mesmo é numa empresa, o mesmo é num bairro, o mesmo. Eu não estou falando sobre melhorar de vida. Dá para entender o que eu estou dizendo? Pastor, você está dizendo então que se eu prosperar, se as coisas mudarem, eu tenho que continuar morando no barraco. Eu falei isso? Não. Só estou dizendo que tem gente que perde a noção do chão quando a vida começa a melhorar. E eu ouso dizer que tem gente que é pior ainda, a vida nem melhorou. A pessoa só está iludida aqui. Não, tem uns aí, irmão, vou dizer. Você já viu gente que tira foto na frente do carro importado dos outros? Pronto, vocês já entenderam. Não, pastor, é um ato de fé. É só porque a pessoa andou perto do carro lá, ou andou num lugar e fala, agora eu sou desse nível. Fala, criatura, me mostra então. Ei, com todo carinho. Não é porque eu fui fazer uma entrega na faculdade que eu saí com diploma. Mas tem gente que pensa que é isso. Ele foi fazer uma entrega na faculdade de medicina e saiu de lá médico. Tá claro isso ou não? O poder faz muita gente perder a noção. E é uma estratégia do diabo, para que quando essa pessoa cair, ela se sinta tão envergonhada que ela nunca mais volte para Jesus. Nós como igreja precisamos abraçar e ajudar cada um a se levantar. Porque tem gente que não volta por vergonha. Lembra que eu comecei falando lá do exemplo? Jesus nunca fez mal para a gente. E eu creio que a maioria de nós um dia já pensou, estou cansado, igreja tem uns irmãos, tem umas coisas lá, eu não sei o que, estou desanimado. E Jesus nunca fez nada para a gente. Nunca. Segundo tópico, e ele vai fazer muito sentido, não basta ter muito poder e não saber o que fazer, nem como o que controlar. Muito poder descontrolado é acidente. Alguém que mal sabe conduzir um carro, pega um carro com muita potência, é perigoso. Eu vi uma pessoa falando, 2 irmãos jogadores de futebol na Europa, eu não lembro, não sei se era da seleção portuguesa, eu acho que eram. Morreram esse ano, acho que foi o ano passado, num acidente de carro. Se eu não me engano, eles estavam com uma McLaren ou coisa do tipo. Alguém nos comentários falou o seguinte, aquele carro era alugado, não era deles. Ou era um carro muito recente. Alguém nos comentários colocou o seguinte, não estou julgando ninguém, porque não tinha explicação o acidente. Passaram reto numa curva e até então não se constatou nenhuma defeito, não nada. Derrapou, perde um coisa, sei o quê. Alguém falou assim, esse carro aí é um perigo. Eu tive um desse por anos, demorou quase 1 ano para eu aprender o carro. Pela força que ele tem.
Não vim aqui julgar, mas pode ser que eles não tivessem experiência e domínio sobre a máquina que eles estavam conduzindo. E isso foi fatal para eles. Volto a dizer, gente, eu não estou dando diagnóstico aqui, nem descobrindo, sou perito. Estou só dizendo que uma pessoa levantou essa hipótese, alguém que teve um carro como aquele. Se não houver a capacidade de controlar, não adianta ficar pedindo muito poder. Você quer saber bem simples? As coisas que Deus tem feito na minha e na sua vida, têm sido para a glória dEle? Eu e você estamos testemunhando as obras que Deus fez, os livramentos, os milagres, a glória dEle. Se não estamos, não adianta pedir para Ele fazer mais, porque a gente não está sabendo o que fazer, nem com o pouquinho que recebemos, ou com muito que recebemos. Por isso a Bíblia vai dizer, a quem muito perdoou, também muito ama. Por que eu amo tanto Jesus? Por que a gente fica nessa coisa de, não, eu vou lá servir, não, eu vou lá servir? Porque no mundo a gente entregava muito. Seria muita hipocrisia nossa entregar pouco para Jesus. Para mentir, para prostituir, para enganar, eu entregava muito. Entregava muito do tempo, da dedicação, do recurso financeiro, do que fosse. Agora que eu conheci Jesus que morreu por mim, eu vou estar sempre morto, sempre cansado, sempre duro, sempre lascado. Que tipo de amor é esse? Ele mudou a minha vida. Agora, Jesus, se eu passava 3, 4 noites de carnaval virado, ia para o trabalho direto, o que for, tomava injeção, um dia eu tomava bezetacil, falava, com a bezetacil então não posso beber álcool hoje. Outro dia eu tomava só Voltaren, que a garganta era toda lascada. Ah, com a Voltaren eu tomo, porque não vai entortar a boca. Os outros falavam, se tomar bezetacil, depois tomar cerveja, entorta a boca. Aí eu não tomava. Porque todo dia, a semana inteira do carnaval, estava tudo lascado, era Voltaren meio-dia e bezetacil 18 horas, um dia sim, um dia não. O dia da Voltaren, eu tomava cerveja quente. Gente, se Coca-Cola é quente, é ruim. Nem quero experimentar cerveja quente. O diabo está lá dentro da garrafa. Mas eu tomava. Para não piorar a garganta e para ficar muito louco. Bobeira. Se eu entregava tudo isso ao mundo, como é que eu não vou entregar para Deus? Como é que eu não vou ter a alegria e o prazer de retribuir quem deu a vida por mim? Quem entende o que eu estou dizendo? Amor, poder. E obviamente tem que ter o autocontrole, porque tem que ter o equilíbrio. Tem hora que tem que falar, calma, agora você precisa desacelerar, respira. E eu tive dificuldade nisso na minha conversão, porque eu sou muito intenso. Né, Zé? Você sabe que é isso também. E aí às vezes alguém precisa falar, para, respira, se cuida. Calma, agora continua. O problema é que tem gente que só ficou no para, respira e se cuida desde que se converteu e está parando, respirando e se cuidando. E não percebeu que estava morrendo. Vamos lá. Deus produz com o quê? Autocontrole, que é o quê? Equilíbrio. Ele é o fiel da balança, Ele equilibra as coisas. Olha o próximo tópico. Ser uma pessoa equilibrada é o que, gente? Não, vamos lá, lê com autoridade. Você está com medo de ter que confessar isso, mas confessa. Ser uma pessoa equilibrada. Pô, você que é meio doidinho, pode ler também. Está liberado. Vamos lá. Ser uma pessoa equilibrada é fruto do poder de Deus dentro de nós. Como é que você consegue não reagir à provocação? Como é que você consegue não explodir quando o outro explode? Como é que você consegue? É porque Deus está em mim produzindo fruto. Por isso Jesus falou em João 15, sem mim nada podeis fazer. A gente está tentando produzir alguns frutos e não está conseguindo porque está tentando fazer sem Ele. Porque com Deus nada é impossível. Com Deus, tem que fazer com Ele. As mensagens aqui vão se conectando uma na outra. Está faltando esse fruto? Equilíbrio, autocontrole, moderação. Equilíbrio. Ontem eu fiquei aqui na igreja trabalhando até as 11 da noite. Não foi lindo? Aí eu olhei para a Luísa, antes de sair, falei, ei Lu, hoje o negócio pegou, hein? Até 11 da noite. Aí ela riu. Perguntou se ela reclamou. Falei, mas Lu, vou te dizer, trabalhar comigo tá moleza. Vários dias é home, vai tranquilo, tal. Falei, mas o dia que pega o rebuliço,
Eu nem peço para ela ficar, não ficar. Ela já fica porque ela fala, poxa, tem tantos dias que eu sou privilegiada, tão abençoada, tá ótimo. Agora, se eu ficar todo dia na igreja, até 11 da noite, a pastora em casa. Meia-noite, a pastora em casa. Ei, peraí, hoje... Não, mas é que, assim, não, é que, amor lindo, eu estou trabalhando, não, e eu também estou produzindo, e aí eu vou levar o melhor para dentro de casa. Você vai levar o melhor para quem? Porque vai chegar em casa e nem tem mais ninguém lá. Cansaram de esperar. O coração deles foi embora. Eu tenho que apacentar o coração dos meus filhos, enquanto eles se permitem ser apacentados. Porque vai chegar um dia que eles vão tomar decisões. E aí eu preciso confiar que eu plantei as melhores sementes. Eu não tenho garantia que eles vão fazer as melhores escolhas, mas eu preciso ter a convicção que eu plantei as melhores sementes. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu tenho que ter a convicção, eu plantei as melhores sementes. Esse equilíbrio é fruto do poder de Deus. É quando o poder dele domina a gente, porque eu queria explodir, eu queria meter o pé na porta, eu queria arrebentar tudo, mas agora é ele que me domina. Agora o Espírito Santo habita em nós. Amém? Olha Isaías 40. Esse é o texto que inspirou a mensagem de hoje. Isaías 40. Eu vou ler o verso 26 e 27 aí na NVT. Depois eu quero ler a sequência na ARC, para ficar mais fácil aqui a interpretação. Vamos lá. 26 e 27. Está escrito. Olhem para onde? Olhem para onde, igreja? Me ajuda? Para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força, o quê? Incomparável. Lê o final. Nenhuma delas ousa se ausentar. Hermana, todas as estrelas se apresentam a Deus, mas nem todos os cristãos. Quando Ele chama, nenhuma delas ousa se ausentar. Eu estou com atestado hoje. Senhor, eu estou com atestado hoje disso. Quase que eu falo estupidez. Nenhuma. Segunda coisa. Elas são o que de Deus? Seu? São como um? Elas servem. E tem gente que está cheia de desculpa para não servir. Quando Deus chama, as estrelas vão lá e se apresentam para servir. Elas vão para a guerra, Dani. Imagina a estrela de metralhadora. Outra estrela de fuzil. Vamos guerrear. Nós somos seu exército. E o crente dizendo é que a minha vida está difícil, eu não posso servir. É que é complicado onde eu moro, eu não posso servir. É que a minha semana é muito corrida, eu não posso servir. Hoje nem vai dar para orar porque eu estou muito cansado, eu estou desanimado, eu estou chateado. Falaram umas coisas aqui em casa que eu não gostei. E quem falou? Que só se constrói uma casa o dia que está gostando, acorda feliz. A casa que a gente mora foi construída no dia bom e no dia ruim de alguém. O hospital, que quando a gente precisa, a gente vai se tratar, foi preparado no dia bom e no dia ruim de alguém. E a gente espera pegar quem vai nos atender lá com prazer, disposição e competência no dia bom e no dia. E por que para Deus o dia ruim a gente corta ele da lista? Sabe? Quem aqui às vezes tem que comer com certa frequência fora de casa porque trabalha longe? Quem aqui? Quem às vezes? Aí o restaurante diz, hoje não tem comida. Mas por quê? Porque a cozinheira não estava no dia bom. Aí ela falou que não ia fazer a comida. Acontece isso. Mas Deus tem que entender que no dia ruim eu não vou servir. Porque aí a gente, irmãos, a gente fica espiritual, Éder. Eu não sou hipócrita. Eu não estou no dia bom, então eu não vou servir. Eu não sou hipócrita. Não, eu fico imaginando Jesus. Senhor, estou aqui, acordei feliz, vou lá no Getsemane. Fazer um pedido, ver se o Senhor pode passar de mim esse cálice, porque está complicado. Mas eu vou continuar, eu vou até a cruz, porque eu estou num dia bom. Hoje eu estou bom para ir para a cruz. Jesus falou que ele acordou bom para ir para a cruz? Por favor, me ajuda, igreja. Jesus falou que ele estava num dia bom para ir para a cruz? Ele falou que ele estava animado para ir para a cruz? Que ele estava se sentindo bem para ir para a cruz?
Ele foi pedir para o pai se era possível o quê? Então ele foi um hipócrita na cruz, porque ele nem queria ter ido. Jesus foi um hipócrita na cruz? Porque ter lutas não é sinal de hipocrisia. Ter dias difíceis não é sinal de hipocrisia. Eu sirvo a Deus em dias de dor. E eu não sou um hipócrita que vou falar sobre saúde, sofrendo alguma dor ou uma enfermidade. Eu prego a Cristo e não a mim mesmo. Ainda que eu lute todos os dias para viver a mensagem que eu creio que prego. Não estamos falando sobre uma pessoa que vive uma vida dupla, finge ser cristão de um lado e do outro lado vive no pecado. Não é disso que a gente está falando, não é essa hipocrisia. Está claro? O que estamos falando é sobre lutas, dias difíceis. As estrelas saem como um exército, uma atrás da outra, alinhadas, organizadas, tem disciplina. Que hora que é para eu sair agora? Eu vou. Você vai ficar atrás dessa estrela? Não gosta de ficar atrás, vai ficar atrás. Nós já ministramos aqui sobre Deus chamar os astros para marcar os tempos e as estações. O céu governa o dia, a lua e as estrelas governam a noite. O sol sabe a hora de se pôr. Cada um cumpre o seu papel. Irmãos, qual é o nosso papel no corpo de Cristo? Qual é o nosso papel? Não, pastor, eu estou vindo para a igreja para não ir para o inferno, para não perder. Isso não é seu papel no corpo de Cristo. Isso é uma bênção sobre a minha e sua vida. A salvação pela graça. Mas agora que fazemos parte do corpo, a gente tem que ter movimento, a gente tem que ter vida. Quem entende? Já ouviu falar de alguém que tem que fazer um transplante de órgão? Transplante de rim. Estava falando esses dias no telefone ontem, acho que foi com um amigo. Falei, cara, eu fiquei muito feliz pelos rapazes aí, seu primo, e que trabalha aí com você. Semana passada eu fui ouvir, ele está bem corado, porque eu já vi ele bem ruim. Pastor, graças a Deus, ele melhorou muito, ele é muito forte. Pastor, esse cara é guerreiro, eu não sei como que ele aguenta, e tal, hemodiálise 3, 4 vezes por semana, e está esperando ano que vem, já está liberado para ele fazer o transplante de rim. Eu não sei se é de novo, se o primeiro deu rejeição ou não, mas para fazer o transplante. Aí faz o transplante. Aí imagina, pegou um rim, colocou o rim lá, e a pessoa recebeu o rim. Quem recebeu o rim, está feliz ou está triste? Mas o rim agora precisa fazer o quê? Por favor, me fala. Na palavra mais simples que você tiver, o que o rim precisa fazer dentro do corpo da pessoa agora? Se adaptar? Outra palavra. Trabalhar? Outra palavra. Funcionar. A gente se adapta, a gente trabalha, a gente funciona, a gente colabora com o corpo. Porque se o rim for colocado lá e não fizer nada, ele vai ter que ser tirado, está morto. Tá. Quase que eu falo, tem gente morta dentro da igreja, porque não produz nada. É nessa hora que aquele que está lá do outro lado ia vir, falou, agora eu vou, domingo eu vou, quarta eu vou, gostei dessa pregação desse pastor. Aí ele fala, não vou não. Eu não estou concorrendo com a igreja de plástico. Minha luta é contra o inferno. E eu vou pregar contra o pecado e a favor do reino. Mas falando a verdade, irmão, a gente não está aqui para fazer média, a gente está aqui para fazer discípulos. A gente está aqui para fazer o corpo avançar. Tem alguém que ao receber um bom dia seu, uma boa noite seu, um Deus te abençoe seu, às vezes é uma coisa tão simples, gente, vai fazer uma diferença tão grande na vida daquela pessoa, tão grande, tão grande. Deus te criou para fazer a diferença. Você pode ser para quem está do teu lado, diga, Deus te criou para fazer a diferença. Diga, Ele te deu um espírito que produz poder, amor e autocontrole. Eu não consigo, pastor, eu não sou ninguém. Deus te deu o mesmo espírito que Ele deu para mim. Não significa que você tem que vir aqui pregar, ou que eu tenho que tocar, cantar, ou que tem... Não. Eu estou falando que o mesmo Espírito, e o que você for fazer, seja aqui, seja ali, seja colar, seja lá em cima, você tem que fazer com poder, amor e domínio próprio, autocontrole. Quem entende o que eu estou falando? As estrelas fazem o que elas têm que fazer. Não ousam se ausentar. A gente se ausenta da presença de Deus como se fosse qualquer coisa. A gente deixa de orar. A gente deixa de consultar a Deus e começa um projeto sem Ele. E lá no meio do projeto a gente pede para Deus pelo amor dEle mesmo. Aí fala, por amor a mim não, né? Por amor a você. Aí tem hora que a gente em vez de falar assim, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele fala, pelo amor de você, porque não é por mim.
Esse B.O. é teu, não meu. Começa uma coisa, não consultou. Ou ainda consultou, ele disse não. Ele já mudou, ele já falou, e a gente teima. Porque há um abismo de distância entre perseverança e teimosia. E às vezes a gente quer ir no caminho nosso, por conta própria. A gente se ausenta do caminho que Deus nos deu. E a gente quer que Ele saia do caminho dele para vir buscar a gente ainda. A gente quer que Ele venha abençoar o que a gente decidiu fazer, ao invés de nós sermos abençoados naquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu sou abençoado pregando aqui para vocês. Eu fico feliz quando a igreja está cheia, Fico menos feliz, às vezes até meio triste quando a igreja está vazia, mas eu sou abençoado igual. Porque tendo uma pessoa, ou tendo 1000 pessoas, eu estou fazendo o que Ele me chamou para fazer. Quem entende a diferença? A emoção muda, a essência não. Pastor, eu estou lutando e ninguém está dando valor. Fica tranquilo, a sua essência está preservada. Você vai dar fruto e tem galardão. Mas quando a gente é valorizado, a nossa emoção fica feliz. E glória a Deus por isso, amém? Quando a gente é desvalorizado, o nosso emocional fica triste. Que pena, mas lembra disso. Eu não me ausentei do que Deus mandou eu fazer. Eu não me ausentei das batalhas que Deus mandou eu batalhar. Eu não me ausentei da minha aliança. A mulher da minha aliança chama Angélica, não tem outra. Eu não me ausentei. Eu não me ausentei. De que eu e você talvez estejamos nos ausentando e que Deus não mandou a gente se ausentar? De quê? As estrelas vão lá, se apresentam. Por quê? Por causa do poder de Deus, da força de Deus incomparável. O 27 vai dizer assim para a gente: ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Sabe o que ele está falando? Os astros, o universo, todos reconhecem quem Deus é e fazem o que tem que fazer. Mas vocês, Jacó, aqui não está nem chamando de Jacó, de Israel, está chamando de Jacó. Quando você lê os livros dos profetas, quando Deus está muito feliz com o povo dele, ele chamou eles de Israel. Mas quando ele está bravo, Jacó. Sabe quando a dona Florinda chama o Kiko de Frederico? Você já identificou. Tem gente que, Dani, tem gente que só vai lembrar do Kiko. Você viu que o pastor pregou sobre o Kiko hoje? O quê? Não lembro, mas eu sei que ele falou que o nome do Kiko era Frederico. Quando a dona Florinda falava Frederico, ele já vinha tremendo. Vinha ou não vinha? Deus está chamando Israel de? Deus está chamando Israel de? Ai, pastor, então foi com Deus que a minha mãe aprendeu? A minha mãe mandou mensagem ontem para mim: boa noite, Rogério, preciso falar com você. Falei, meu Deus do céu. Falei, o que eu fiz? Eu não tirei nota ruim na escola, eu não briguei com ninguém, eu fiquei preocupado. Aí liguei hoje para ela, estava tudo bem, foi acho que só para tocar o terror emocional no filho. Ah, ele está muito tranquilo, a vida dele está muito boa, muito fácil. Então eu vou mandar um boa noite, Rogério. E mandou a pastora, boa noite, Angélica. Fale para o Rogério que eu preciso falar com ele. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. E hoje quando eu liguei, fala com o seu irmão aqui, Rodrigo, tudo bem? Conversei. Ou então, sabe o que é? Quase que eu falo, você não tem vergonha de fazer isso comigo, não? Eu já com 40 e tantos anos, você faz eu reviver a minha infância, eu morrendo de medo, se a cinta estava atrás da porta. Deus está chamando o povo de Israel de... Gente, todo mundo sabe que Isaías viveu depois de Israel já ter virado Israel, já não era Jacó, amém? Se você não sabia, eu estou te contando. Já tinha tido as tribos, já tinha tudo. Agora que ele vai falar, Jacó, como você pode dizer que Deus não vê o que se passa? Esses migué que você dá, esses perdidos que você dá, essas desculpas que você dá, esse monte de justificativa que você arruma. Enquanto as estrelas estão aparecendo, elas não foram criadas em imagem e semelhança de Deus, Jesus não derramou sangue por elas, ainda assim elas aparecem para adorá-lo. E cadê o filho e a filha de Deus adorando a Ele? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, e adorar custa, e eu não estou falando de dinheiro, ainda que o dinheiro possa ser uma das coisas, porque para se deslocar ou para o que for, adorar custa, tempo, atenção, disposição. Hoje a gente quer pôr nossa adoração em conta-gotas. Hoje a gente trocou, a gente está confundindo adoração com emoção. Se produz muita emoção, muita coisa bonita, mas não tem adoração, porque não há renúncia, não há conversão, não há entrega, não há sacrifício. Adoração é quando há sacrifício, renúncia,
serviço. A raiz da palavra adorar é servir. Pastor, dura esse discurso? Não, é um discurso que vai pôr vida na gente, amém? Aí ele vem, gente, Deus é incrível. Ele começa dando uma dura, dizendo, estou bravo com vocês, mas há esperança, porque agora ele chama de... Aqui a dona Florinda falou, Kiko, tesouro, rei, coração. Já virou a chave. Quando o povo de Israel começou a tremer, que Deus chamou eles de Jacó, Deus falou, ó Israel, eles olharam e disseram, a esperança. Olha para quem está do lado, diga a esperança. Só que às vezes Deus tem que dar um choque na gente, para a gente ver que a gente pisou na bola. E para mostrar que não é o fim, diga não é o fim. Diga, Deus me trouxe aqui, para mostrar para mim que não é o fim. Ele conta comigo. Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Para de tentar argumentar com Deus e se entrega a Ele logo. Amém? Vamos na Almeida Revista e Corrigida, 28, por favor. Presta atenção. 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Põe o tópico aí para mim, por favor. Presta atenção nisso aqui. Olha o equilíbrio. O equilíbrio não está nas nossas desculpas e justificativas, e sim em confiar em Deus e fazer o que Ele ordena. Ele não cansa, Ele vai estar com você. As estrelas se apresentam, se apresente também. Mas eu estou cansado, Deus estará com você, você não vai estar sozinho. Aí o 29, ele vai dizer assim para a gente, olha, verso 29. Dá, o que ele faz? Ele empresta, ele vende, aluga, arrenda. O que ele faz? Dá o quê? Vigor ao e multiplica as forças ao que não tem nenhum. Deus está à disposição para dar o que eu e você não temos. Amém, eu recebo. Deus está à disposição para dar o que eu e você ainda nem temos. Deus está à disposição para multiplicar o que a gente ainda nem tem. Deus está disposto a colocar aquilo que é necessário e que a gente falou, eu não posso fazer porque eu não tenho isso, mas eu estou aqui, Deus, então eu vou colocar na tua vida. Ele está dizendo que Ele dá. Estou muito cansado, pastor, Deus vai te dar vigor essa noite. Pastor, eu não tenho nenhum vigor, Deus vai multiplicar até o que você não tem. Sabe por quê? Porque Ele planta a semente em você, e você vai até Ele, Ele multiplica a semente em você. Ele dá e Ele multiplica. Diga, Deus dá e Deus multiplica. Põe o tópico aí, por favor. Presta atenção. Deus cria tudo que Ele cria. Ele cria com poder para fazer o quê? Servi-lo. Ele criou as estrelas, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou a terra. Toda a criação louve ao todo ser que respira. Quem foi que falou isso aí em algum lugar que eu ouvi? Teve alguém que passou por essa aí também, que viu que estava andando com o povo, quase que eu falo, não crente, mas vamos lá. Todo ser que respira, está vivo, pastor. Ai, Senhor. Na mentoria. Foi os meninos dele. Boa, linda, obrigado. Na mentoria que eu fui final de semana de business, de negócio. Na mentoria de business, o rapaz falou que ele estava com a turma dele e ele perguntou para ele, todo ser que respira, e eles não souberam o que falar. Você vê o nível que foi as mentorias. O pastor está perdido de cabeça virada desses negócios aí. Irmão, nós vai lá, é Bíblia de todo mundo. E é um convertendo, outro voltando para Jesus, outro chorando aqui na igreja, outro batizado com o Espírito Santo, outro sendo curado. Irmão, é coisa linda. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Alguém já leu isso na Bíblia? Pastor, agora que o Senhor falou. Todo ser. Ele cria para servi-lo, para adorá-lo, para louvá-lo. Você não é um qualquer. Ele lhe criou e lhe enche de poder. Se apresente e faça o que, igreja? Confie. Volta lá no texto de Isaías, que a gente está no final da mensagem. Deus está falando com alguém hoje aqui? Os jovens o que, gente? Se cansarão,
e se fatigarão, e os jovens certamente o quê? Aqui não é Deus contra os jovens, é Deus dizendo: quem confia só na sua força, só no seu natural, só no seu recurso, só no seu talento, só na sua competência, só nas suas qualidades, vai cair, vai ficar exausto. Mas o 31 diz: mas os que esperam no renovarão as suas forças, e subirão com asas como que? Águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem está dizendo isso? Deus. Põe o tópico, por favor. Um dos sinais que alguém perdeu a identidade é que a pessoa já não prioriza o momento de se apresentar a Deus. Ele criou para ele. Uma pessoa sem identidade acha que ela vive para esse mundo, vive para as conquistas desse mundo, vive para a carne, vive para o futebol, vive para o passeio, vive para um monte de coisa. E Deus não é contra a gente assistir o futebol, a gente passear, a gente desfrutar. A gente só não pode esquecer que nós somos criados para Ele. Primeiro reino. Essas coisas são chamadas na Bíblia de demais coisas. Isso é complemento, não é o principal. Um dos sinais que alguém perdeu a identidade, já não sabe, eu não sei. Acho que eu vim nesse mundo, sabe, para fazer sucesso. Não, eu vim para louvar a Deus. Eu vim para adorar a Deus. Eu vim para honrar a Deus. E se para adorar, honrar, louvar, Deus vai fazer de mim uma pessoa de sucesso, para que eu anuncie o nome dEle, glória a Deus. Mas se o sucesso vai roubar de mim a pureza e a essência de adorar, honrar e louvar a Deus, é melhor que eu não tenha sucesso. Quem está entendendo? Sobre isso. Próximo tópico, por favor. Ele fortalece quem? O cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum. Quando você acha que não tem mais nada, Deus faz o quê? Deus ainda faz o quê? Nós lemos, mas os que esperam no... O que eles vão fazer? Primeira coisa, subirão com asas como? Mas os que esperam sua força, os que esperam no Senhor, primeira coisa é subir com asas como águia? Não. Antes de subir tem que ser o quê? Renovado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas, e então subirão com asas como águia. E então correrão e não se cansarão. E então caminharão e não se fatigarão. Eu não coloquei como tópico, mas deveria ter colocado um alerta. Cuidado para não estar, primeiro, gastando energia errado ou à toa na hora de ser renovado. Os que esperam no Senhor fazem o quê? Renovarão. É hora de ser renovado e a pessoa está gastando um pouquinho de energia que tem e ela se esgota. Um dos momentos de ser renovado é esse. É a hora que você para tudo, deixa a vida, os problemas, as demandas do lado de fora e diz: Deus, eu vim recarregar a bateria. Eu vim ser fortalecido, eu vim receber instrução, eu vim receber visão, discernimento, capacidade. Antes eu estava trabalhando bastante, mas o machado estava até corte meio ficando cego. Agora que eu saí daqui, eu vou sair uma potência, porque o corte do machado foi afiado mais uma vez. Fui renovado em Deus. Cuidado para não estar gastando energia à toa. A águia, todo o tempo de voo da águia, ela bate as asas. Tem hora que ela faz o quê? É hora de ser renovada. Ela usa a aerodinâmica a favor dela. Ela usa o ambiente a favor dela. E vai contemplando. A gente precisa saber parar para contemplar. Dentro da natureza que Deus nos deu e nos criou. A águia não se renova tanto no chão apenas. Ela voa, abre as asas e plana. E ela pode, por longos períodos, ficar ali. Só de asas abertas sendo renovada. Ela não saiu do local que ela foi criada para viver. A águia foi criada para viver só no solo. A águia é para voar, irmãos. Você fica impressionado por uma águia andando no chão? Me ajuda? O que chama a atenção da gente na águia? O voo dela. Deus te criou para voar. Eu vou dizer de novo, Deus te criou para voar.
E é possível voar mais alto. Pastor, mas eu estou com um problema muito grande. Está na hora de ser renovado em Deus e voar acima desse problema. Deixa o Senhor ser a tua base. Ele te criou com uma capacidade de voar acima desse problema. Ele te criou com uma capacidade de voar mais alto do que as más notícias, os desafios. Confia em Deus, igreja. Confia. Cuidado para não estar planando, acomodado na hora de subir. Porque diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Tem hora que as asas não é para ficar parada, é para bater asa, para subir. Mas tem gente que acomoda. Tem gente que quer planar na hora que é para bater asa. Eu estou aqui batendo as minhas asas. Vai ter a hora que eu vou planar um pouquinho. Domingo de manhã eu sentei aí e fiquei planando, só recebendo. Segunda, eu e a pastora e o Rogerinho, Israel e a Bela fomos na igreja de um amigo nosso planar, lá em Osasco. Acabou o culto, veio o irmão. A gente chegou, sentou na fileira assim, chegou já era quase 8 horas, o culto começou às 7h30. E acabou 10 horas, 10 e pouco, começou às 7h30. Acabou 10 horas, começou às 7h30, vai lá. Aí, estamos aqui sentados, louvor rolando, sentado lá em pé. Aí a pastora falou, amor, liberou a fileira da frente, vamos um pouquinho mais para frente, então vamos. Passamos a fileira para frente. Aí a pastora foi levar o Israel, a Bela lá no Kids e tal. Aí o Rogerinho, tem 3 fileiras para frente que acho que dá. Quando eu fui sair lá, um rapaz passou rapidinho na frente e pegou a fileira. Eu olhei, eu ia lá, tal, mas tá tudo bem. Voltei e fiquei aqui. No final o pastor falou, dá a mão para quem está do teu lado. Aí eu dei a mão para quem estava do outro lado do corredor, igual está o João ali, eu de cá. E oramos. E eu via que o rapaz falava com a esposa e olhava, você está com um bebezinho, né? Quando terminou ele falou assim, seu sobrenome é Fontelas? Lá em Osasco. Numa igreja que eu nunca tinha ido. Nunca fui lá. Primeira vez. Falei, te conheço de 2004. Eu te conheço. Ele não falou 2004, ele falou, te conheço. Quando você esteve aqui em Osasco. Eu fiquei 1 mês fazendo obra em Osasco. Quanto tempo? No dia que eu fui participar de um culto lá. Até a dança das cadeiras aconteceu. Para eu ficar na mesma linha de fileira desse rapaz. E foi naquela época que eu comecei na obra, através de você e da equipe. Você era o segundo do pastor, e me abençoou, e me inspirou, e tal. E acabou o culto, a gente começou a conversar. Aí o pastor da igreja lá, o apóstolo veio, você conhece esse cara aqui? Esse cara, eu conheço. Aí daqui a pouco eu vejo, está um outro amigo, que é lá de Belo Horizonte, que eu nem sabia, estava lá também. Não acredito, vocês estão aqui. Olhou para o Rogerinho e falou, o tamanho que está esse menino. Eu fui lá para planar. Eu não fui lá para bater asa. Eu não fui lá para chegar e falar, oi, tudo bem? Boa noite. Ô irmão, eu vou entrar, eu sou pastor. Eu conheço o apóstolo. Não. Eu fui lá, quietinho, sentei lá no meu cantinho, um lugar que tinha lá, sentamos e vamos planar. Aí nós planamos. Depois de renovar, Deus encostou outro, falou, agora você vai sair daqui batendo asa. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que Deus vai falar para você, para e renova, mas até nesse renovo, dali a pouco Ele manda alguém só para te provocar e dizer assim, não acomoda aí não. Mais um pouquinho, daqui a pouco sai daqui e vai bater asa, porque eu tenho um projeto com você e através de você. É sobre isso. Aí eu aprendi uma nova. A hora que eu voltei, a pastora falou assim, Rogerinho já falou ali, ó, papai prefeitando. Eu falei, o que é prefeitando? Eu falei, essa eu não conhecia, João. Ela falou, não, é chegar e as pessoas conhecerem. Prefeitando. Você sabe disso, Adriano? Pela sua cara de paisagem, você não conhece a palavra de prefeitando também não, né, filho? Você conhecia? Conhecia, filho? Você também está saidinho, hein? Pode voltar a ser mais simples. Cuidado para não estar parado na hora de caminhar. Os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águia, caminham e não se cansam. Tem gente que parou na hora que, sim, diminui o ritmo, mas não para. E tem gente que está parado. E cuidado, para terminar, para não estar andando na hora que Ele mandou você correr. Volto a dizer, eu fui lá para o culto inteiro eu pude andar. Acabou o culto, encostou alguém em mim e falou, agora corre, varão. E eu não estava reclamando de nada, eu falei, nós somos para adorar a Deus, está tudo bem. Deus te trouxe essa noite aqui, para dizer para você e para mim, Ele fortalece, Ele multiplica, Ele faz grandes obras, porque é possível. Você pode dizer para quem está do lado, diga, é possível. Diga tudo isso, Deus faz, porque é possível voar mais alto, e Ele quer ver você voando mais alto.
Quem crê nisso, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode aplaudir a Cristo.